Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Esta é uma noite maravilhosa em que estamos aqui reunidos na casa do Senhor, eu e a família Santos, né? Irmã Noemi, irmão Felipe, irmã Jéssica, irmã Mariane. Temos um testemunho maravilhoso para fortalecer a fé, né, de cada pessoa, de cada servo ou serva que estiverem passando por seus momentos difíceis, onde o Senhor tem sido grandioso, maravilhoso em nossas vidas, nos dando assim um grande sinal da sua grandeza, do seu poder, né? Aleluia, glória a Deus, porque Jesus é o médico dos médicos. E aqui em Mateus capítulo 19, versículo 26, aleluia, glória a Jesus, fala assim: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Então, neste versículo, nós podemos falar que recebemos um grande milagre, um milagre maravilhoso, grandioso. Assim como Ana, aleluia, glória a Jesus, que clamou a Deus, né, aleluia, pelo seu Samuel, né, aleluia, exaltou o Senhor no capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, assim também nós estamos aqui, glória a Deus, exultando no Senhor por essa grandeza, por esse grande milagre, né, concedido a mim como serva de Deus, como mãe espiritual, a irmã Noemi, mãe do Felipe, a irmã Noemi, mãe do Felipe, esta é a irmã Noemi, esse é o Felipe, glória a Deus, e essa é a esposa do Felipe, a Jéssica, glória a Deus, aleluia. Motivo em que estamos reunidos, contar o grande testemunho, né, a grande bênção que Deus operou na vida de Felipe. Glória a Jesus. Vou dar neste momento uma oportunidade para a mãe Noemi, glória a Deus, onde ela vai iniciar esse testemunho. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Noemi, eu sou mãe de Felipe, sou membro da Igreja Pentecostal Casa de Oração, filha na fé da pastora Maria da Penha. Eu aceitei a Jesus há 19 anos, que eu sou membro dessa igreja, e quando eu cheguei aqui, cheguei com meus filhos pequenos, e criei ele no caminho do Senhor Jesus Cristo, e o ano era 2001, quando meu filho tinha 6 anos, quando Deus, no monte, ele usou a pastora para advertir que se meu filho, quando fizesse 18 anos, ficasse com a maioridade, né, saísse da minha responsabilidade, ele se desviasse do caminho do Senhor, Satanás, o inimigo, o adversário da nossa alma, tinha uma cadeira de roda preparada para ele. E nessa época, o Senhor Jesus, ele deixou bem claro que isso não era plano de Deus, mas sim de Satanás. E que se ele saísse do caminho do Senhor, que Deus ia permitir isso acontecer, mas se ele permanecesse, que ele jamais sentaria nessa cadeira. E os anos se passaram, e o meu filho, quando ele fez a maioridade dele, ele se esqueceu do que Deus tinha falado com ele, e ele resolveu gastar a herança dele, né? Ele resolveu conhecer os prazeres lá fora. E ele saiu do caminho do Senhor, dando lugar à carne dele, os prazeres carnais, e ele se esqueceu de tudo que Deus falou e de como ele foi criado dentro da casa do Senhor. Mas isso durou pouco, porque Deus, ele pega na própria astúcia. Isso durou muito pouco, quando ele foi diagnosticado com um tumor cerebral. Esse tumor chama-se crâniofaringioma, e logo assim que ele foi diagnosticado, ele tentou esconder isso de mim, da sua mãe espiritual. Mas o Senhor não permitiu, né, irmãos? Porque Deus não deixa os seus enganados. O Senhor tem o tempo, a hora certinho de agir. E assim que nós soubemos, ele procurou a nossa pastora para se consertar.
e a pastora foi ao encontro dele, num shopping aqui da nossa cidade, e ele se consertou e disse que voltaria para a casa do Senhor, que tomaria posição, porque ele já era obreiro, já participava dos conjuntos na casa do Senhor, enfim, ele tomaria a posição dele. Mas isso não aconteceu. E Deus deu a ele um ano para ele tomar a posição dele de volta, mas isso não aconteceu. E no dia 11 de dezembro de 2016, Deus já tinha me advertido naquela semana, através da minha pastora, minha mãe espiritual, Maria da Penha, que se ele passasse mal, que eu procurasse o hospital, porque senão ele ia morrer em casa. E eu, naquele dia, quando eu fui chamada pela minha nora, que ele estava passando mal, eu fui imediatamente para o hospital com ele, era 11 de dezembro de 2016. E ele já ficou ali internado, e nós já sabíamos o diagnóstico, né? Era um tumor cerebral, e ali ele foi dada a entrada, nós tivemos o auxílio da nossa pastora, tivemos o auxílio do irmão Douglas, que é um membro da igreja também, entendeu? E ele ficou ali já internado, e dia 19 de janeiro foi a cirurgia dele. Mas nesse tempo, eu conheci um médico, o Dr. Samir. E esse médico, quando ele conheceu a situação do Felipe, ele deixou bem claro para mim que não tinha nada a se esperar daquilo ali. Que daquela cirurgia o Felipe poderia sair cego, ele poderia morrer, e eu não tivesse esperança sobre aquilo ali. Mas mesmo assim a cirurgia foi marcada. E no dia 19 de janeiro de 2017, ele operou. Foram 12 horas de cirurgias, irmãos. Foram 12 horas de agonia e de aflição. Esse médico, ele foi um exemplo de doutor para mim. Porque para mim, para minha pastora, porque em todo momento a minha pastora esteve comigo. No dia 19 de janeiro de 2017, ela chegou no Hospital Souza Guiar às 6 horas da manhã. Ela entrou com a minha nora para fazer o lava-pés, e na nossa igreja nós fazemos o lava-pés todo dia 1º do ano. Ele não esteve presente porque ele estava internado, mas a minha pastora esteve no hospital e fez o lava-pés antes dele entrar no centro cirúrgico. Minha pastora acompanhou ele junto comigo até ali dentro, até a porta do centro cirúrgico. E ele entrou naquele centro cirúrgico pontualmente às 7 horas da manhã e nós ficamos ali fora. Quando foi às 11 horas da manhã, o médico, ele apareceu no centro cirúrgico e falou para mim, a minha pastora, que ele usou o termo rezar para mim, e para minha pastora ele já falou orar, que ela falou que não rezava. Então, que orássemos, né, para que desse tudo certo, que era uma cirurgia que demoraria muito e que eles precisavam da orientação de Deus. É por isso que eu falei que eu admiro esse médico, porque ele deu toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Ele é um doutor, ele estudou para isso, mas a humildade dele em aparecer naquele centro cirúrgico e botar Deus acima de tudo foi uma coisa assim maravilhosa. E nós ficamos ali, estavam presentes nessa data dessa cirurgia, pastora Maria da Penha, a irmã Jéssica, minha nora, irmã Maria Helena, diaconisa irmão Mesina, e minha filha Mariane. Ficamos ali até às 23 horas. Foi quando a cirurgia terminou. E o mesmo médico apareceu na entrada do centro cirúrgico e nos chamou. E falou que ele sairia já do centro cirúrgico em coma. Que ele ficaria 72 horas em coma, a princípio. E que nós estivéssemos preparados para isso. Mas não foi assim que aconteceu. No CTI, ele ficou 40 dias. E naquele CTI, ele teve meningite, ele teve uma infecção generalizada. E ali, os médicos descartaram a vida. Ali, os médicos foram bem claros que não tinha nada que nós pudéssemos esperar dali. E muitas vezes, irmãos, eu entrei naquele centro cirúrgico porque a minha pastora estava comigo todos os dias. Dia sim, já não, ela ia visitar, mas todos os dias ela estava comigo. E ela falava assim para mim: você é a única pessoa que não pode deixar de entrar ali. Quando você entrar ali, você coloca a mão sobre o seu filho e fala para Deus: Deus, só o Senhor me deu e só o Senhor pode tirar. Foram 40 dias de aflição, foram 40 dias de agonia e de sofrimento.
para uma mãe espiritual, para uma família em Cristo Jesus, porque eu, como mãe, ele vai falar a parte dele, ele é a esposa, mas eu, como mãe, eu só fiquei de pé porque eu tive um apoio espiritual, de uma mãe espiritual, de uma família espiritual, que jejuou, que orou e que também esteve presente no trabalho braçal. As minhas irmãs em Cristo, elas foram cuidadoras, elas foram babás, elas estiveram presentes comigo em jejum, em oração, em tudo que eu precisei para que eu pudesse passar por isso. Porque isso não durou um mês, isso durou 8 meses. Quando ele saiu daquele CTI, nós temos fotos aqui para mostrar, ele saiu totalmente debilitado. Quando ele saiu da cirurgia, ele já estava paralisado a parte esquerda. E ele ficou assim por todo o tempo. E vieram outras cirurgias, vieram outras internações, entendeu? E ele sentou naquela cadeira de roda ao qual o Senhor tinha falado. Mas dentro desse testemunho, a parte que eu acho muito interessante, que eu quero focar bem, porque as pessoas acham que Deus falar com uma criança de 6 anos, que é isso? A criança não entende nada. Mas nenhuma dessas cirurgias que o meu filho fez, quando essa cirurgia terminou, que foi para ele colocar uma DPV, e quando ele colocou essa DPV, que é uma válvula, quando ele retornou dessa cirurgia, que até então ele não se deu conta que ele estava paralítico. E ele, quando ele voltou dessa cirurgia, que ele já estava com a mente dele melhor, ele já estava assim, assimilando o que estava acontecendo à volta dele, isso já foi a 2ª cirurgia, ou 3ª, entendeu? Ele me perguntou se ele não andava. E eu falei para ele, não, você não anda, você já saiu da primeira cirurgia sem andar. E o meu filho, agora não mais com 6 anos, já com 23 anos, ele falou para mim o seguinte: mãe, a senhora lembra da profecia lá no monte, onde Deus falou que se eu saísse do caminho do Senhor, aquela cadeira que o inimigo da minha alma, Satanás, tinha preparada para mim, Deus ia permitir que eu sentasse? Mãe, então eu vou sentar nessa cadeira de roda. E eu falei, vai. Irmãos, a desobediência, ela é muito triste. E quando nós pagamos para ver, nós colhemos aquilo. E o meu filho sentou nessa cadeira de roda pelo tempo que o Senhor quis e permitiu. Porque ao tempo de Deus, Deus já levantou ele. Mas Deus ainda teve misericórdia dele. Porque Deus, ele é misericordioso, Deus ensina, Deus avisa, Deus ensina. E dá um tempo, dá uma oportunidade da pessoa se levantar. Nessa cadeira de roda, eu não sei o tempo certo que ele ficou sentado, mas ele vai ter oportunidade e ele vai falar isso para vocês. Mas ele sentou nessa cadeira, mas o Senhor também levantou ele. E eu, como mãe, digo para vocês, tudo que Deus fez ali, Deus fez para ensinar. E o que eu tirei de tudo isso, um ensinamento muito importante que eu quero deixar para todas as mães nessa noite. Cada um, filho de crente não é crente, começa por aí. E nós temos que ter certeza disso e não tentar Deus. Porque os nossos filhos, eles são responsáveis pelo aquilo que eles plantam. E quando eles colhem, eles têm que colher. E nós temos que ter sabedoria e entendimento e conhecimento e não tentar Deus. E não agredir o Senhor, fazer como se Deus fosse culpado pelos erros dos nossos filhos. Porque o meu filho, ele foi avisado. O meu filho, ele foi advertido do que ia acontecer com ele. Então, a maior preocupação que eu tive na minha vida durante todo esse período que eu vivi isso, foi que eu não me levantasse contra Deus. Que eu ficasse ali, quietinha no meu canto, esperando. Passaram 17 anos. Passaram-se 17 anos quando isso aconteceu. Ele tinha 6 anos. Após 17 anos, a profecia se cumpriu. E o mais interessante que eu quero falar mais uma vez, foi ele que lembrou. Mãe tem fama de dramática, mas não foi eu que lembrei, foi ele que lembrou. Aqui estamos, eu vou mostrar para vocês todas as fotos conforme aconteceu. Essa foto foi horas antes dele entrar no centro cirúrgico.
minha pastora já no hospital, ele com a cabecinha arrastada, ela foi lá para fazer o lava-pés dele, tá bom? Aqui já é ele entubado. Aqui, assim, ele ficou lá os 40 dias no CTI do Souza Aguiar. Essa foto, ó, isso aqui é a pastora Maria da Penha, esteve conosco em todos os momentos. Isso aqui sou eu, né? E esse aqui é o diácono, irmão Luiz Fernando. Foi no dia dia 1º de março de 2017, quando eu recebi a ligação que ele sairia do CTI. A esposa dele também estava no hospital, mas ela não estava na foto porque foi ela que tirou a foto. Aqui também ele ainda no CTI, ó, foi assim que ele ficou, todo entubado, tá bom? Aqui, ó, ainda ele. Aqui, ó, ainda ele, depois que ele saiu do CTI, ó, era assim que ele ficou, vocês estão vendo, né? O que é impossível ao homem é possível a Deus. E aqui, ó, aqui foi a primeira alta dele. Foi assim que ele saiu do hospital, a primeira vez. Ele ainda aqui, ó, já ainda no hospital, assim, quando o olho dele já abriu. Vocês estão vendo a diferença, né? Essa foto foi quando ele colocou a DPV. Esse aqui é o médico, o Dr. Sami, que eu comentei. E quando ele colocou, nessa foto foi que ele lembrou da profecia, quando ele já tinha colocado a DPV. O Dr. Sami sempre fala comigo, você oro, então ora mais, porque nós não prometemos nada. É verdade. Não tem chance. É verdade. Aqui foi a primeira vez já na casa do Senhor, depois que já passou tudo. Aí nós já estamos no final de 2017, já lá para setembro de 2017, quando ele ficou em pé a primeira vez dentro da casa do Senhor. Milagre dos céus, nós exaltamos e exultamos no Senhor. Amém? Aqui também é uma foto para mostrar todos nós juntos, né? Nós passamos tudo isso juntos. Deus é fiel. E aqui é ele louvando na casa do Senhor, que os irmãos iam buscar ele em casa. Todo o período que ele ficou na cadeira de roda, nós tínhamos irmãos, diáconos, obreiros da casa do Senhor, que ia à casa dele, à residência dele, para trazer ele para a casa do Senhor Jesus, né? E aqui foi quando ele já começou a andar com andador, entendeu? Grande é o nosso Deus. E aqui é a família toda vindo para a casa do Senhor. A esposa, mamãe, Felipe, Mariane, sempre presente, né? Amém. Essa aqui é a última foto dele ainda no hospital. Aqui ainda no hospital, está bem recuperado, para a glória de Deus. Amém. Amém? Então, aí está o testemunho da mamãe do Felipe, né? É um testemunho verdadeiro, um testemunho onde nós temos prova, temos médico, não só o Dr. Sami, mas todos, temos, né? O Dr. Álvaro, o Dr. Álvaro, o Dr. Guilherme, temos vários médicos. Olha, foram gigantes, foram homens valorosos, que não só fizeram a faculdade, mas eles, né, fizeram jus ao nome, né, da faculdade, do hospital também. Temos Uma enfermeiros, coisa maravilhosa, todos, né? Foi uma equipe todos maravilhosa. Trabalharam no hospital Souza Aguiar, né? Não foi o hospital particular, foi o hospital Souza Aguiar, onde Deus esteve presente e nos deu essa vitória grandiosa na restauração, na cura, né, de Felipe, para a glória do nome do Senhor.